No episódio anterior, Mônica contou tudo. E o processo de Paula Jones avançou. Mas os advogados saíram e novos advogados entraram. E uma fonte misteriosa também. Só que agora a gente vai fazer uma volta no tempo, porque no começo de 97 aconteceu uma coisa muito interessante com os advogados da Paula. O Joey Camarata começou a receber ligações anônimas e misteriosas de uma pessoa que tinha revelações estremecedoras sobre a Casa Branca, precisamente sobre o Bill. E essa pessoa queria ajudar no caso da Paula. E o Joey perguntou: qual é o seu nome? E a mulher bateu o telefone na cara dele. Só que ela ligou de novo e dessa vez ela estava com mais coragem. E a história que ela contou foi extraordinariamente detalhada e potencialmente muito útil para o caso da Paula. A mulher disse que ela e o marido haviam arrecadado fundos para o Bill durante a campanha de 1992 e após a eleição ela havia trabalhado como voluntária na Casa Branca e depois então ela foi contratada como escrituária no escritório do advogado da Casa Branca. E em novembro de 1993, quando ela ainda era uma voluntária, ela tinha ido ver o Bill para falar com ele sobre um trabalho pago e enquanto eles estavam no escritório, o Bill a tocou indevidamente. E embora essa mulher se recusasse a dar seu nome, ela deu ao Joey mais detalhes de toda a situação. Ela inclusive contou que seu marido havia sofrido uma reviravolta nos negócios e que ele havia tirado sua própria vida no mesmo dia em que ela teve aquele encontro com o Bill. Esse telefonema apresentou ao Joey várias opções. Diante de todos os detalhes que ela tinha fornecido, não seria difícil localizá-la. Só que o Joey não tinha muitos recursos para contratar investigadores particulares. E o mais importante, simplesmente saber o nome da mulher não lhe daria qualquer vantagem para ganhar um acordo com o Bill. Então, o melhor caminho era que o nome dessa mulher se tornasse público. Então a história poderia embaraçar o Bill e servir como um aviso das divulgações que provavelmente viriam em julgamento. Então, para o Joey seria melhor se alguém ou outra pessoa a rastreasse e em seguida tornasse o nome dessa mulher público, especialmente alguém de uma publicação nacional com prestígio. Isso ajudaria muito no caso e não teria custo nenhum. E numa das coincidências da vida, dias depois, o Joey recebe a ligação do jornalista Michael Isikoff, que nessa época não estava mais no Washington Post, mas sim na Newsweek. E ele ligou querendo saber se havia alguma novidade no caso da Paula, considerando que ele foi o primeiro jornalista a fazer uma matéria pró-Paula em 94. Então, o Joey contou para o Michael sobre a ligação da mulher misteriosa. O Joey disse que ele havia feito um acordo com o Michael que, se ele descobrisse o nome dessa mulher, ele iria relatar ao Joey o nome antes dele ser publicado. O Michael diz que não se lembra de ter feito essa promessa. De qualquer forma, mesmo se o Joey tivesse que esperar para ler o nome dessa mulher na revista, ele eventualmente teria conseguido o que queria: uma vantagem em seu processo contra o Bill. Com base nas informações dos advogados da Paula, então juntou tudo isso: a arrecadação de fundos do Bill, o marido que perdeu a vida e o emprego na Casa Branca. O Michael Isikoff rapidamente identificou a mulher como Caitlin Lee. Acontece que a interlocutora anônima não era Caitlin, e essa outra pessoa nunca teve sua identidade descoberta. Então, no início de fevereiro, o Michael encaminhou uma carta para Caitlin. E na carta ele dizia que estava solicitando uma breve conversa para discutir um assunto de interesse mútuo. E aí, quando a Caitlin viu isso, ela foi direto para o escritório do Dan, aquele advogado que era amigo do marido dela. E então, alguns dias depois, o Michael ligou para Caitlin. E ela logo foi se dando conta que ele não aceitaria um não como resposta. E aí ela conversou novamente com o Dan e o Dan disse: vamos ver o que ele quer. A Caitlin concordou em se encontrar com o Michael
e isso aconteceu em um restaurante em Fredericksburg. Era um dia de inverno, estava frio e claro, e a Caitlyn chegou cerca de 20 minutos atrasada, e então ela se sentou em frente ao Michael e ele começou a falar. E ele falou por 2 horas enquanto a Caitlyn ouvia. E ele disse a ela que sabia o que o Bill tinha feito no Salão Oval, que ele tinha obtido essas informações dos advogados da Paula. E a Caitlyn não confirmou nem negou nada do que o Michael disse. Só que ele não desistiu dela. Ela inclusive descreveu ele como um pitbull. Enquanto isso tudo estava acontecendo, logo depois que o Bill terminou com a Mônica, o Bill instruiu a secretária dele, a Betty Curry, e a Marcia Scott a ajudar a Mônica a encontrar um emprego na Casa Branca. E a Betty resistiu ao pedido do presidente, porque a opinião dela sobre a Mônica havia mudado com o tempo. No início, ela testemunhou que considerava a Mônica como uma amiga que havia sido injustiçada e que havia sido difamada indevidamente. Mas depois, nas palavras dela, ela considerou a Mônica como uma dor no pescoço. A mudança de opinião dela resultou em parte dos muitos telefonemas que ela teve com a Mônica durante o ano de 97. E muitas das ligações que a Mônica fazia para Betty, ela estava perturbada e muitas vezes em lágrimas por conta da incapacidade de entrar em contato com o Bill. Então a Betty a descreveu como um pouco agressiva e ela argumentou que trazer a Mônica de volta ao trabalho na Casa Branca poderia ser um risco, mas o Bill disse a ela e a Marcia para que elas continuassem tentando. Nos testemunhos da Betty tem uma parte que ela disse que havia um momento que o presidente a estava pressionando muito para trazer a Mônica de volta. Porém, toda essa pressão aconteceu em uma única conversa apenas, de acordo com o testemunho da Betty. E então chegamos em 24 de março de 1997, porque as coisas aqui estão para dar uma guinada dramática. E dessa vez seria para Linda, porque aquele não seria um dia formal normal. Era mais como a Linda caracterizou como o início do fim. Até esse ponto fazia quase um ano desde que ela havia conhecido a Mônica, e a essa altura, segundo suas palavras, ela estava vivendo Mônica o tempo inteiro, por conta das ligações sem parar que a Mônica fazia e por conta de toda aquela angústia que ela estava envolvida, por conta da revolta que ela sentia de ver o que o presidente fazia com a Mônica, ao mesmo tempo que ela também se indignava com as atitudes da Mônica. Então era um misto de emoções. E então nessa altura a Linda descreveu que todos os sentimentos dela eram de indignação crescente e também de uma sensação de impotência que era insuportável, porque participar de todo esse conflito emocionalmente estava sendo desgastante para ela e isso estava afetando sua vida externa. Então a uma certa altura sua paixão por atividades extras estavam desaparecendo, as coisas que ela precisava fazer no dia a dia estavam ficando cada vez mais difíceis, porque ela estava carregando um peso. A Linda diz que os filhos dela sentiram que nesse ponto as coisas estavam um pouco estranhas, porque era como se tivesse uma mudança no ar. A Linda se descreveu como um pouco mais irritadiça que o normal, por conta de toda a pressão externa. Então, se ela era uma pessoa séria, ela acabou ficando mais séria ainda e, consequentemente, ela sorria menos. E para lidar com todo esse estresse, ela recorreu a uma tática muito comum, que era comer. E aí, foi nesse ponto que o Michael Isikoff apareceu. Em primeiro lugar, não há visitantes no Pentágono. Pelo menos naquela época, para ter acesso ao Pentágono, os visitantes eram recebidos na entrada e eram escoltados para dentro do prédio com um porta-crachá. E eles não eram deixados sozinhos para simplesmente vagar pelo lugar. E então, quando há esse tour por algumas áreas do Pentágono, os visitantes eles são levados de volta ao mesmo lugar em que chegaram. E para a surpresa da Linda, Michael estava fugindo a essa regra. Ele apareceu na frente dela, ele não tinha escolta, não tinha ninguém com ele, ele não tinha crachá e ele a surpreendeu. Embora a Linda nunca tivesse conhecido pessoalmente o Michael, ela já sabia quem ele era de nome, porque quando ela trabalhava na Casa Branca, aquele escândalo Will Walter, aquele escândalo imobiliário já estava soando e o Michael
estava fazendo essa cobertura na época que ele trabalhava no Washington Post. A essa altura, ele estava trabalhando na revista Newsweek. E a Linda também se lembrava de ver o artigo em favor da Paula que ele havia feito em 94. Então todas essas informações pararam em sua mente quando o Michael se estabilizou na frente dela. Ela não cumprimentou calorosamente e ele rapidamente perguntou sobre a Caitlyn e o Bill. Você está latindo na árvore errada. Há outra história aqui, mas não é o que você pensa. E aí ele perguntou qual é a história? E aí a Linda disse, isso é tudo que eu vou dizer agora. O nome da Caitlyn surgiu no contexto do caso da Paula. Então seria um exemplo adicional de um comportamento do Bill que os advogados estavam tentando rastrear para fortalecer o processo dela. A Linda nunca mais tinha tido contato com a Caitlyn desde que ela deixou a Casa Branca. Então, quando Michael apareceu associando a Caitlyn a algum tipo de situação como a da Paula, foi surpreendente para Linda. Então nós voltamos àquela situação onde havia acontecido aquilo com a Caitlyn e a Linda, que viu a situação por cima, interpretou que o que tivesse acontecido aconteceu de forma consensual. A Linda nessa época nem sonhava que mais tarde a Caitlyn iria se tornar uma das acusadoras do Bill. Embora a Linda fosse pessimista em relação a repórteres, ela acreditou que o Michael pudesse ter alguma credibilidade para lidar com aquela questão, até porque ele era da Newsweek, que era uma fonte de mídia respeitada na época. Mas a Linda disse que no fim a verdade é o que você quer que seja, porque ela estava achando que seria a coisa certa falar com o Michael, e no início, como ele se apresentou como alguém que poderia ser a solução ideal, ela estava pronta para pular nesse barco salva-vidas que surgiu de uma forma inesperada. Então, no início, o Michael parecia não querer nada mais do que expor o Bill. A Linda, por dentro, temia que talvez ele não quisesse expor tanto assim o presidente, expor ao ponto de derrubá-lo, por exemplo. Então, com vários prós e contras passando em sua cabeça, considerando seu emprego, a Mônica, toda a situação, ela disse para o Michael que iria se recusar a comentar qualquer coisa e então ela iria ligar para Kate. É lógico que tudo isso na cabeça dela, ela pensou que o Michael iria preservar seu anonimato. Então, de alguma forma, ela pensou que de repente o Michael conseguiria expor o Bill. Só que como ela era uma nomeada política, a sua situação era delicada. Então ela pensou o seguinte, eu preciso ligar para o chefe Bruce Lindsay, lá da Casa Branca. A ideia da ligação era para avisá-lo que o Michael Isikoff passou lá perguntando sobre o Bill. Ela ligou para o Bruce Lindsay e ele nunca retornou a chamada dela, considerando que a essa altura a Linda era persona não grata por causa de toda a situação com Vince Foster e tal, já que ela foi transferida para o Pentágono. Porém, o fato do Bruce não retornar a chamada para Linda não a surpreendeu, porque ela fez uma revelação surpreendente em seu livro. Ela já contava com isso, que ele não retornaria a chamada. Então ela fez essa chamada só por precaução, caso ela precisasse usar isso em sua defesa em algum momento em relação a algum problema que viesse surgir de alguma forma ali entre a administração. Então nesse momento a gente vai direto para o ponto de vista da Caitlyn, porque ela que detalha melhor como foi a ligação da Linda. E na verdade aconteceu o seguinte, a Linda ligou para ela alguns dias depois e a Linda foi meio vaga, mas ela revelou que o Michael foi atrás dela, que queria conversar com ela fora dos registros. E nesse momento, outro desencontro acontece, porque a Caitlyn poderia tentar explicar para Linda que o que aconteceu lá dentro com o Bill não foi de forma alguma consensual, mas havia sido um ataque. Porque a Caitlyn pensou que de repente a Linda poderia estar gravando a conversa delas amando do Bill. Então ela foi inverter o jogo. Então ela confrontou a Linda com alguns problemas que aconteceram ali durante a gestão do Bernard e do Vince, para ver se a Linda iria falar desses problemas, dessas situações, ou seja, da sujeira da Casa Branca. Então, resumindo, elas duas não se entenderam nessa chamada, não se falaram muito e desligaram. Uma coisa interessante é que em um momento dessa conversa, a Linda chamou a Caitlyn de Mônica. E nesse momento a Caitlyn achou que a Linda se confundiu. Mas analisando os registros, eu acabei descobrindo que a Mônica ligou para a Linda na hora em que ela estava falando com a Caitlyn. Então na troca de chamadas, a Linda não desligou a Caitlyn
e ela achou que tinha atendido a Mônica. Então ela chamou Mônica e a Caitlyn ouviu. E esse nome para Caitlyn não fez sentido nenhum, só faria alguns meses depois, mas nós vamos chegar lá. A Linda contou pra Mônica que o Michael foi lá e que ela também ligou pro Bruce Lindsay, mas que ele não havia retornado. Então a essa altura ela se fez parecer que estava incomodada com a falta de resposta do Bruce, porque ela não queria levantar nenhuma suspeitas do que ela estava planejando fazer. E a Mônica teve essa percepção que a Linda estava nervosa pelo Bruce não ter retornado sua chamada. Nesse ponto, a Mônica estava insistindo para ter um emprego na Casa Branca. E o Bill disse a ela para falar com a Marcia Scott sobre uma vaga que seria aberta na primavera. Então, em 16 de junho, a Mônica se encontrou com a Marcia. Ela foi lá para a Casa Branca, para o escritório da Marcia. Ela estava toda feliz porque ela achou que ela iria conseguir, que ali seria o momento e tal. Porém, essa reunião não aconteceu nem de longe como a Mônica havia previsto. Na verdade, essa reunião foi constrangedora e altamente humilhante. Quando ela chegou lá, a Marcia nem sabia qual era o título da Mônica, o que ela estava fazendo, e ela disse: olha, eu não tenho nenhuma vaga de emprego para te oferecer. Para piorar a situação da Mônica, a Marcia fez a Mônica repassar o que havia acontecido para que ela tivesse sido transferida da Casa Branca. Aí a Mônica, toda sem graça, contou por cima, que me tiraram e tal. E a Marcia então diz a Mônica: a Evelyn Lieberman, ela me contou sobre o seu comportamento inadequado. Então, nesse momento, a Mônica se deu conta que a Marcia não esperava sua visita, não tinha sido orientada pelo Bill para restabelecer seu emprego, mas que a Marcia sabia quem ela era e sabia exatamente o que tinha acontecido. E então a Marcia ainda diz para ela: escuta aqui, por que você quer voltar sabendo que tem pessoas fofocando de você aqui? A Mônica descreveu que ela ficou completamente chateada quando ela ouviu essa pergunta e que ela achou, inclusive, que não cabia a Marcia a questioná-la sobre isso. E então ela disse pra Marcia: você não tá entendendo. Eu fui informada que eu voltaria a trabalhar aqui depois de novembro. Ele me disse isso. E então a Marcia disse pra ela: quem é ele? Quem te disse isso? Quando ela ouviu essa pergunta, é lógico que ela não disse que era o Bill, era esse ele, mas o clima ficou muito estranho e ela foi embora, ela saiu do escritório sem responder que ele era o Bill. Depois dessa reunião desastrosa, a Mônica, que ficou completamente arrasada, ela recebeu um telefonema do Bruce Lindsay. E a essa altura ela sabia que a ligação dele era um esforço transparente para mantê-la calma. E ele a incentivou fortemente a se encontrar com o advogado do Bill, o Bob Bennett. A essa altura, a Mônica era bem aquela gangorra que a Linda descreveu. Em um ponto ela estava inclinada a se afastar de tudo, mas logo depois ela mudava de ideia. Então, num certo momento da situação, ela mesma reconheceu que ela dizia que iria acabar, que iria parar, mas ela mudava de ideia logo depois. A Marcia Scott, no depoimento dela, ela acrescentou um detalhe ainda mais interessante, que nos questionamentos que ela fez à Mônica, em um momento da conversa, ela ainda disse: eu desconheço o cargo que você tem agora, o que você está fazendo? Então, essa reunião, de acordo com as duas, foi realmente bem tensa. Nas 3 semanas seguintes, a Mônica tentou repetidamente e sem sucesso falar com Bill sobre sua busca por emprego. E em um rascunho de uma carta que ela escreveu para Betty Curry, ela colocou o seguinte: o Bill me disse que ele disse que havia falado a Marcia Scott que eu estava desconfortável no Pentágono e que ela deveria me dar um bom emprego na Ala Oeste. Mas quando eu me encontrei com a Marcia, ela não sabia o porquê eu estava ali e ela nem sabia que ele queria que eu voltasse. Se ele falou com ela, eu estou surpresa por ela questionar seu julgamento e não fazer apenas o que ele pediu. É possível, de fato, que o Bill não tenha dito nada a ela
e que ele que realmente não me quer de volta na Casa Branca? Ele não responde meus bilhetes e também não me ligou. Beth, você sabe o que está acontecendo? Se sim, você pode compartilhar comigo? A Beth tem uma vaga lembrança de ter lido esta carta, mas eu acredito que ela não respondeu. Em 29 de junho de 97, a Mônica escreveu várias notas. E ela fez um rascunho, inclusive, para mandar para Marcia Scott, e ela escreveu o seguinte: nossa última conversa foi perturbadora para mim. Marcia, disseram-me que poderia voltar depois das eleições. E eu sabia porque tive que sair no ano passado, em meados de abril. E eu tenho sido muito paciente desde então. Mas não acho que tenha sido justo ouvir da pessoa que disseram que me arranjaria um emprego que não há nada para mim. E que ela ainda diz que não ouviu falar de cargos disponíveis. Sei que aos seus olhos sou apenas um obstáculo, uma mulher que não tem os melhores interesses no coração. Mas, por favor, confie em mim quando eu digo que tenho. Não ficou claro se essa carta chegou a Marcia Scott. Eu acho que não, porque a Mônica escrevia muita coisa que ela mesma não encaminhava, então tudo isso foi encontrado posteriormente. Só que a Mônica redigiu uma nota ao Bill pedindo uma reunião na terça-feira seguinte, e ela se referiu na sua incapacidade de entrar em contato com ele, e ela até em um momento da carta colocou: por favor, não faça isso comigo. Estou me sentindo descartável, usada e insignificante. Eu sei que você está de mãos atadas, mas quero falar com você e ver algumas opções. Nessa época, a Mônica disse para uma amiga que já sabia de tudo, que aliás mais de 10 pessoas já estavam sabendo, que ela contou que ela estava pensando em se mudar para uma outra cidade ou para um outro país. O Michael continuou insistindo e ligando para Caitlin, e ele queria que ela contasse sua história oficialmente, para que o nome da Caitlin pudesse sair na matéria. E o Michael não desistiu. Ele ligou e não deixou a Kate em paz. Finalmente, a Caitlin conversou com o Dan e eles então acharam que poderiam controlar a história se de alguma forma eles falassem com o Michael, no caso por fora dos registros, de uma forma extraoficial. E eles pensaram, é assim que vamos nos livrar dele, porque se falarmos com ele em off, ele não poderá usar nossos nomes. E ele também entenderia que a minha história não é uma história para gerar uma matéria. Então, em março, o Michael se encontrou com a Caitlin no escritório do advogado do Dan e eles se sentaram na sala de conferências e então ela relatou todo o incidente que havia acontecido no Salão Oval. Depois que ela relatou tudo, Michael disse: uau! E essas palavras voltariam para assombrar a Caitlin de uma forma que ela jamais imaginou. Aí o Michael falou: olha, você tem alguém que pode corroborar a sua história? E a Caitlin disse: tenho sim, tenho a minha amiga Julie Steele, que foi a amiga que ela passou na casa à noite, logo depois que havia acontecido aquilo na Casa Branca e antes dela descobrir o que tinha acontecido com o seu marido. O marido dela estava desaparecido e ela tinha saído para procurar. E aí então ela passou na casa da Julie. Se vocês voltarem lá naquele episódio, Caitlin Weir, era tudo isso que aconteceu. Michael foi conversar com a Julie e a Julie contou toda a história a ele. E ela disse: olha, o incidente foi terrível, eu vi como a Caitlin estava, como ela ficou, e considerando o que aconteceu com Ed, o marido dela, tudo ficou ainda mais impactante e traumatizante. E ela relembrou toda a história, todo o passo a passo do que havia acontecido aquele dia, e ela confirmou a versão da Caitlin. A Julie também até pressionou a Caitlin para vender essa história. Ela chegou e falou: Caitlin, por que você não vende essa história? Você vai ganhar muito dinheiro se você contar esse incidente e tal. Mas a Caitlin nunca quis. Ela falou: não vai ter dinheiro nenhum no mundo que vai justificar toda a bagunça que vai acontecer na minha vida se isso vira público. A Julie uma vez até colocou várias revistas em cima da mesa e falou: tá vendo? Todas essas revistas pagariam muito para comprar a sua história. Então nesse ponto nós temos a seguinte situação: o Michael tinha a história nas mãos, mas ele não poderia usar, considerando que a Caitlin não havia liberado seu nome. E embora a Julie tivesse confirmado a história da Caitlin e a Linda não tivesse confirmado nada, de qualquer forma as mãos do Michael estavam amarradas. Porém, essa panela de pressão estava esquentando, porque no dia 3 de julho a Mônica mandou uma carta
dizendo que estava muito frustrada por não ter conseguido entrar em contato com o Bill para discutir a sua situação de trabalho. E a Mônica escreveu uma carta à mão em 3 de julho de 97, no qual ela começava dizendo o seguinte: prezado Senhor, você quebrou sua promessa de conseguir para mim outro emprego na Casa Branca. E no fim da carta, a Mônica também ameaçou revelar o relacionamento deles. Ela colocou assim: se eu não voltar a trabalhar na Casa Branca, precisarei explicar para os meus pais exatamente por que isso não está acontecendo. E alguma explicação será necessária, porque eu disse aos meus pais que voltaria à Casa Branca após a eleição. Mas nesse ponto, a mãe da Mônica já sabia do relacionamento dela com o Bill, mas o pai nem fazia ideia. Na carta, a Mônica também levantou a possibilidade de um emprego fora de Washington, se voltar para a Casa Branca fosse impossível. E ela até perguntou na carta se ele poderia conseguir um emprego para ela nas Nações Unidas, na ONU, em Nova York. Foi a primeira vez que ela disse ao Bill que estava pensando em se mudar. O Bill, em seu testemunho, disse que acreditava que a Mônica poderia sim revelar o relacionamento deles caso esse relacionamento fosse interrompido, e que a essa altura dos eventos, o seu contato com a Mônica estava limitado de propósito. Só que depois de receber essa carta do dia 3 de julho, o Bill concordou em ver a Mônica, e a Betty Curry ligou para ela à tarde e disse: olha, pode vir aqui na Casa Branca às 9 horas da manhã. Só que agora o interessante é a coincidência extrema de eventos que acontecem aqui. A Caitlyn já estava apavorada, porque ela não queria ser a próxima Paula Jones. De repente, até ela leu um artigo imenso da revista New York, até uma matéria de capa, que estava falando sobre a era dos anos 90, a era do lixo branco. E como a Paula e sua família eram um exemplo desse lixo branco. Vocês estão vendo aqui a capa da revista. E esse artigo, inclusive, é gigantesco e ele dá ânsia, porque ele explicava como a Paula fazia parte desse fenômeno de lixo branco. Lixo branco. Então a Caitlyn, movida ao desespero, decidiu fazer o seguinte: ela ligou para Nancy Heinrich, lá da Casa Branca, que era uma das mulheres de confiança da administração, e ela achou que de repente a Nancy poderia intervir de alguma forma. Ela comentou essa ideia com o Dan concordou, então ela falou: vou para frente. Ela ligou para Nancy e deu um resumo do que estava acontecendo, e ela disse: olha, o Michael está em cima de mim, ele não me deixa em paz, e eu não quero me envolver nisso, e eu sei que o Michael também está falando com Linda Tripp. E você precisa saber disso, o Bill precisa saber disso. Por favor, eu só quero que o Michael me deixe em paz. A Nancy foi muito educada, graciosa e discreta e disse a Caitlyn: eu sinto muito, eu realmente sinto muito por você estar passando isso. Eu vou cuidar dessa situação. Então, na sexta-feira, 4 de julho de 97, a Mônica foi à Casa Branca para se encontrar com o Bill. Ela entrou na Casa Branca por volta das 8 horas e 51 minutos e a reunião começou pegando fogo, porque o Bill olhou para ela e disse: eu li o começo da sua cartinha e eu vou te dizer, é ilegal ameaçar o presidente dos Estados Unidos. E ele falou pra ela: tá vendo aqui, eu nem li sua carta toda, eu só li esse prezado senhor, e eu vou te dizer uma coisa, você não me ameace. Mas a Mônica não acreditou que ele não leu a carta toda, ela achou que ele leu até a última linha. E rapidamente, quando o Bill começou a gritar com ela, a Mônica caiu no choro. E ela chorou, e ela reclamou do fracasso de conseguir um emprego de volta na Casa Branca, das longas noites de espera, afinal ela ficava no apartamento toda noite, ela não saía, porque ela esperava que o Bill pudesse ligar, então ela ficava trancafiada no apartamento, e ela então expressou tudo o que ela estava vivendo, e ela ainda disse: você falou, depois que a gente terminou, que você ainda me queria como sua amiga, mas você não está agindo como tal. Então o Bill ficou muito comovido com a Mônica, e aí eles se abraçaram. E nesse momento, a Mônica viu o jardineiro do lado de fora do escritório. Pelo que eu entendi, eu acho que o jardineiro também viu eles dois se abraçando. A Mônica descreveu que nesse dia o Bill foi
mais afetuoso do que qualquer outro encontro que eles tiveram. Ele foi muito carinhoso com ela, acariciou seu braço, brincou com seus cabelos, deu um beijo no pescoço dela e elogiou a inteligência dela, falou que ela era muito bonita. E ele disse também: olha, Mônica, eu gostaria de ter mais tempo para você. E então a Mônica respondeu: talvez você vai ter mais tempo para mim daqui a 3 anos, quando acabar o segundo mandato. Então, na cabeça dela, ela pensou que quando ele não for mais presidente, ele teria mais tempo para ela. E ele disse a ela: talvez eu fique sozinho daqui a 3 anos. E a Mônica disse: nós estamos juntos, né? E aí o Bill disse a ela: eu acho que seríamos uma boa equipe, ou algo assim. E ele falou num tom de brincadeira. E ele até disse a Mônica: e o que nós vamos fazer quando eu tiver 75 anos? E a Mônica falou que ia lidar com isso, que ia cuidar dele e tal. Quando a Mônica ia embora, considerando que agora ela ficou toda derretida, ela então decidiu dizer ao Bill que algo sério estava acontecendo. Ela então revelou para o Bill que um repórter da Newsweek havia ido no Pentágono e estava trabalhando em um artigo sobre Caitlin Wiley. E ela disse: essa mulher parece que é uma ex-voluntária da Casa Branca e ela fez algumas alegações pesadas sobre você. E pelo que a Mônica disse para o Bill, que foi bem descritivo, então a Linda deu com detalhes o que ela sabia, que o encontro aconteceu no dia 23 de novembro de 1993 e que havia sido no Salão Oval, porque a Mônica repassou tudo isso para o Bill. E ela ainda disse: eu descobri isso por uma amiga, só que ele não nomeou, ele não disse: olha, é a Linda Tripp, mas ela disse que essa amiga que trabalhava no Pentágono também tentou entrar em contato com o vice-conselheiro, o Bruce Lindsay, e ele não retornou suas ligações. A Mônica disse que ela decidiu repassar essas informações para o Bill porque ela ficou preocupada que ele tivesse outro problema, uma outra mulher como a Paula Jones. E já com tanta coisa acontecendo, ele não precisava dessa guerra nova se instaurar e estourar no meio do campo político. E interessante foi que a Mônica ainda virou pro Bill e disse: olha, talvez a Caitlin precise de um emprego. Talvez você possa ser capaz de dar um emprego a ela e fazer toda essa história ir embora. Aí o Bill disse pra Mônica que a acusação da Caitlin era ridícula. Aí ele fez uma descrição horrível, que eu não vou falar aqui, do porquê ele jamais se aproximaria da Caitlin, é horrível. E pra surpresa da Mônica, o Bill solta uma bomba. Ele então revela que a Caitlin havia ligado pra Nancy para avisar que o Michael estava trabalhando na história sobre ela e a estava incomodando. Na hora, a Mônica não ficou tão chocada com essa informação, porque ela estava muito atordoada, porque ela tinha certeza que o Bill estava apaixonado por ela. Ela saiu da Casa Branca às 10h19 e imediatamente o Bill fez 2 ligações. Ele ligou para o Bruce Lindsay para falar sobre o que a Mônica havia revelado sobre a Caitlin. E 3 minutos depois ele ligou para Nancy e conversou com ela durante 11 minutos. Aí agora, olha o desenrolar. A Mônica voltou para o Pentágono e chegou na Linda e falou: olha, tem uma coisa muito estranha acontecendo aqui, porque a Caitlin ligou para a Casa Branca para falar do Michael. Nessa hora, a Linda ficou chocada e trêmula. E foi aí que ela ficou mesmo sem entender qual era a da Caitlin. Então ela ligou pro Isikoff e falou: olha, Michael, a Caitlin ligou pra Casa Branca e ela contou tudo e contou que você tá incomodando ela. Esse é um dos momentos mais triunfantes dessa história, porque considerando que toda essa sequência de eventos é uma relação de que um vai passando a informação para o outro e todos esses personagens relatam esses trechos em seus respectivos livros. E cada um conta como a informação chegou em si individualmente. Então não há contradição e nem desencontro de informação. A linha do tempo de todos os livros se encaixa perfeitamente no desenrolar do que acontece agora. No mesmo dia, o Michael ligou furioso para Caitlin e ele veio com tudo atacando. Você ligou para Nancy? O que você tá pensando? O que você quer? Por que você tá querendo me jogar contra eles? Você quer que eles se livrem de mim por você? A Caitlin então ficou perplexa, ela ficou pasma, ela ficou assim tentando entender como que ele descobriu que eu liguei pra Casa Branca. E aí ela disse: como que você sabe? E ele falou: eu sei! A Caitlin ainda insistiu mais um pouco, tentando descobrir como o Michael soube que ela ligou pra Casa Branca, e ele, lógico, não respondeu.
Resumindo, a Caitlyn ligou de novo pra Casa Branca. E ela falou com a Nancy e ela disse, olha, o que tá acontecendo? Porque ele sabe que eu liguei pra você e o meu telefonema foi confidencial. Tem um vazamento na Casa Branca. Aí então, na segunda-feira, 14 de julho de 97, a Mônica retornou de uma viagem do exterior que ela fez com a equipe do Pentágono. E às 7h30 da noite, a Betty Curry telefonou e disse, olha, o presidente quer falar com você. A coisa ficou fervilhando na Casa Branca. E aí depois, às 9 horas, a Betty Curry ligou de novo pra Mônica e falou, você tem que vir pra Casa Branca agora. E a Mônica chegou lá às 9h34. E então o Bill entrou no escritório da Betty Curry. A Mônica tava lá e ele levou a Mônica pro escritório da Nancy. O encontro pra Mônica foi pavoroso, porque o Bill estava completamente distante, frio, seco e mal-humorado. E aí ele já foi direto e perguntou pra ela, a mulher que você mencionou aqui no dia 4 de julho era Linda Tripp? E então a Mônica disse sim, era Linda. E ela perguntou por quê, e o Bill disse, porque logo depois que você saiu daqui, a Caitlyn ligou de novo e disse que o Michael Isikoff soube de sua ligação para Casa Branca. E então ele falou para ela, eu acho que você contou isso para Linda e que a Linda ligou pro Michael e o Michael ligou pra Caitlyn. A Mônica então reconheceu que ela contou da ligação da Caitlyn pra Linda, mas como a Linda nunca tinha contado pra Mônica tudo que ela vivenciou na Casa Branca, como ela nunca contou as coisas que ela tinha visto, a Mônica não fazia ideia que nesse ponto a Linda já estava até o pescoço com o Bill. Então ela tentou tranquilizá-lo e ela disse, olha, não se preocupa, porque a Linda é uma mulher de confiança, até porque a Linda era uma nomeada política. E aí o Bill olhou para ela e falou, você confia nessa mulher? E ela disse, eu confio sim. Então o Bill pediu para Mônica para persuadir a Linda a ligar novamente para o Bruce Lindsay. E ele foi e perguntou, olha, por acaso você contou pra Linda sobre nós? E a Mônica disse que não, ela não teve coragem de dizer que havia contado. Nesse momento, Bill ainda saiu para participar de uma teleconferência. Pelo que a Mônica se lembra, foi com os advogados dele. Então ela se sentou com a Betty Curry e ficou conversando com ela. Essa conferência, de acordo com os registros da Casa Branca, durou cerca de 51 minutos. E realmente foi com os advogados do Bill, Robert Bennett, e o seu advogado Charles Ruff, o advogado da Casa Branca. Logo depois da conferência, o Bill conversou durante 6 minutos por telefone com o Bruce Lindsay. Então depois disso, o Bill voltou, foi em direção à Mônica e meio que passou um código para ela. Falou, liga pra Betty amanhã, não entre em detalhes, mas diga pra Betty, missão cumprida, se você conseguir fazer com que a Linda ligue pro Bruce Lindsay. Então é só isso, você vai ligar pra Betty, vai dizer, Betty, diga pro Bill, missão cumprida. E ela vai me dizer e eu vou entender que você conseguiu convencer a Linda a ligar pro Bruce. No dia seguinte, a Mônica foi imediatamente até a Linda e já veio com tudo. Você tá falando com o Michael? Pasmem, a Linda então ficou perplexa novamente. E aí ela negou, falou, não, eu não tô falando com o Michael. E ela ainda tentou convencer a Linda a falar, você tem que ligar pro Bruce, tem que falar, a gente precisa proteger o presidente dessa Caitlyn. E a Linda não se mostrou muito satisfeita em ter que ligar de novo pro Bruce, considerando que ela ligou e suas ligações não foram retornadas. E a Mônica percebeu isso. Pelo que eu entendi, essa conversa entre elas ferveu, a coisa foi bem quente mesmo. E a Mônica ligou para Betty Curry e disse que precisava falar com o Bill. E o Bill ligou para ela naquela noite. E ela disse a ele, olha, eu tentei falar com a Linda e ela não parecia muito receptiva a tentar entrar em contato novamente com o Bruce Lindsay. Mas eu acho que ela vai ligar sim. E o Bill estava de muito mau humor nesse telefonema e a conversa deles foi muito breve. E aí aconteceu o quê? A Linda ligou pro Michael Isikoff e falou, a Caitlyn ligou de novo pra Casa Branca. Aí o Michael ligou de novo pra Caitlyn e falou horrores pra ela no telefone, questionou a credibilidade dela e falou, como que você foi vítima desse homem se você tá tentando avisá-lo do que está acontecendo? Resumindo, esse telefonema deles foi muito feio e não terminou bem. Em 16 de julho, a Mônica se encontrou novamente com a Marcia Scott para tentar conseguir um emprego novo na Casa Branca. Aí a Marcia foi mais receptiva nesse encontro e ela falou, olha, eu vou tentar te
destacar em uma base temporária e dessa forma você vai poder provar a si mesma. E ela também disse: eu preciso ser cautelosa porque eu tenho que proteger o Bill. E ela prometeu, fez promessas para Mônica, tentou dar uma apaziguada, mas foi só enrolação, porque ela não deu emprego nenhum. Acontece que a Marcia veio mansa dessa vez porque o Bill a orientou que fizesse isso, considerando que a Mônica havia relatado para o Bill toda aquela reunião frustrante que ela teve com a Marcia. Na quinta-feira, 24 de julho de 97, um dia após a Mônica completar 24 anos, ela foi à Casa Branca. Quem admitiu a entrada dela foi a Betty Curry, e ela chegou por volta das 18h04, e o Bill estava no Salão Oval, e de acordo com a Mônica, ela foi à Casa Branca para pegar alguma foto. Eu não sei se era uma foto do Bill ou algum presente que ele havia dado a ela, isso não ficou claro. Mas a Betty disse a ela que tentaria agendar uma reunião rápida. Então a Betty colocou a Mônica na sala do gabinete enquanto o Bill terminava uma outra reunião. E depois, quando isso acabou, a Betty levou a Mônica para vê-lo. E eles conversaram por cerca de 5 a 10 minutos. E então o Bill deu a Mônica um presente de aniversário, que era um broche antigo. Porém, as coisas para Caitlyn iriam começar a desabar agora, porque em 29 de julho, o revolucionário site Drudge Report fez uma manchete gritante e mundialmente exclusiva. Casa Branca tenta acobertar um encontro íntimo do presidente. Agora a gente vai entender que site é esse e quem é o dono dele. E tudo começa com Matthew Nathan Drudge, que nasceu em 27 de outubro de 1996 em Maryland, em Washington, e seus pais se divorciaram quando ele tinha 6 anos de idade, e ele cresceu amando talk shows e revisitando a década de ouro de Hollywood. E ainda jovem ele se identificou como homossexual, e ele teve um começo humilde, como um tipo de jornalista sonhador, embora o foco dele não fosse exatamente ser jornalista. E ele também tinha uma posição política conservadora, populista e também pró-vida. E em 1989, alguns anos depois de se formar no colégio, ele se mudou para Los Angeles, onde ele trabalhou na loja de presentes do estúdio da CBS Television. E então seu pai deu a ele de presente um computador em 1994. E então ele começou a publicar um boletim informativo por e-mail com boatos da indústria do entretenimento e reflexões de tópicos que iam a desastres naturais, até mesmo celebridades. E ele trabalhava na loja de presentes da CBS e ele era um gerente e aparentemente conseguia furos vasculhando o lixo dos relatórios da CBS que eram descartados. E ele aprendeu também quando os executivos da CBS jogariam fora as classificações da audiência dos programas da noite anterior. Então ele ia no lixo, pegava esses relatórios e ele poderia publicar a audiência quando ninguém mais havia feito. E no início de 1995 ele lançou o Drudge Report, e ele fazia isso da sua casa mesmo, com internet de escada. E um ano depois ele largou seu emprego e começou a cobrir política. E ele elaborou uma grande quantidade de conteúdo que fazia a transmissão para um site genuíno que usava manchetes de tabloide chamativas. Então os títulos das manchetes eram colocadas em maiúsculos e a audiência passou a crescer. Foi assim que nasceu o Drudge Report. E ele logo começou a fazer barulho na mídia e nos círculos políticos. E durante a campanha presidencial de 96, a qual Bill ganhou a reeleição, ele foi o primeiro a relatar a escolha do senador Bob Doyle de um candidato que seria seu vice-presidente. E isso o deixou com ainda mais credibilidade. E no final de junho de 97, o Matt visitou Washington. E então ele fez uma excursão pela Newsweek, a revista que o Michael trabalhava. E o Michael compartilhou com ele a matéria que estava fazendo sobre uma moça que poderia ter sofrido um comportamento inapropriado do Bill. Mas o Michael não falou para o Matt o nome dessa mulher. E lá em Washington também ele acabou conhecendo os advogados da Paula Jones e outras pessoas daquele meio conservador. E então, nesse dia 4 de julho, ele lançou essa matéria que indicou que a Newsweek estava trabalhando em uma história no qual o funcionário federal havia sofrido um comportamento inapropriado do Bill. Aí depois disso, os advogados da Paula ligou para o Matt e falou: olha, o nome dessa mulher é Caitlyn Wiley. E então o Matt foi investigar e ele tinha um amigo na Casa Branca
E ele ligou para esse amigo e falou: olha, eu preciso que você descubra se alguma Caitlyn Willy trabalhou aí. E esse contato inicialmente não achou nada, e não achou nada da Caitlyn nem no sistema da Casa Branca. Aí ele ligou e falou: olha, eu nunca achei nenhuma Caitlyn Willy aqui. Ele falou: cara, tem certeza? Você não tem como ir lá pesquisar? Faz umas perguntas. E esse cara foi e perguntou: alguém aqui conhece alguma tal de Caitlyn Willy? Quando ele fez essa pergunta para uma dessas pessoas, o clima esquentou na Casa Branca, as pessoas ficaram furiosas com ele. E ele ligou pro Mike e falou: olha, eu não sei o que tem com essa mulher, mas aqui as pessoas estão me encarando, ninguém nem gostou que eu perguntei sobre ela, não mete meu nome no meio dessa matéria, eu não quero me envolver. E aí, no dia 29 de julho, ele lança outra matéria bombástica. E nessa matéria, ele revelou o nome da Caitlyn. Essa notícia caiu como um foguete na Casa Branca. Só para vocês terem uma ideia, foi descoberto que nas primeiras 12 horas que essa matéria foi publicada no site do Match, os acessos da Casa Branca foram contabilizados em mais de 2.600 vezes. Enquanto a Caitlyn tá chocada pra lá, a Linda está chocada pra cá, porque daí ela falou como que a história foi parar com esse Match. E ela ficou muito alarmada com essa matéria, até porque o nome da Caitlyn foi exposto dessa forma. E de repente a Linda, temendo que ela fosse descoberta por ter conversado com o Michael, ela ligou pro Bruce Lindsay. E então ela mentiu pro Bruce, ela disse: olha, o Michael veio aqui, ele me sondou, mas ela não falou nada, que ela tinha confirmado a história, ela não confirmou a participação dela embora ela não tinha dado exatamente nada especificamente até esse momento. Ela só disse pro Michael que havia uma história maior e que depois ela contou que a Caitlyn havia ligado pra Casa Branca. Então foi essa mais ou menos o que ela havia relatado a ele até esse ponto. Aí o Bruce estava muito nervoso com essa matéria que saiu no site do Match. Aí a Linda foi e falou: olha, eu acho que de repente foi o próprio Michael que fez isso. Ela até pensava isso mesmo na época. De repente os editores dele se recusaram a publicar a matéria e ele passou a história para outro. Com o nome da Caitlyn agora público, o Michael ficou desesperado porque ele queria lançar a matéria. E ele decidiu ir atrás da Linda e a pressioná-la. E ele falou pra ela: olha, você tem que me dar uma posição, eu quero uma posição, preciso saber o que aconteceu. E aí teve um dia que ele ligou pra ela de manhã e a Linda falou: olha, eu tenho um compromisso no meu cabeleireiro e você pode me encontrar lá então. Quando o Michael chegou, a Linda pediu a ele sigilo. E ela disse: eu quero que essa conversa fique fora dos registros, eu não quero o meu nome envolvido nisso. Aí ele perguntou: tá, o que você pode dizer sobre a Caitlyn? E ela disse: olha, quando eu vi a Caitlyn, ela parecia desgrenhada, feliz e alegre. Essa foi a ordem que o Michael publicou, mas a Linda disse que não foi exatamente nessa ordem que ela usou essas palavras. E depois dessa conversa, ela também revelou o que estava acontecendo. Falou: olha, o Bill tá tendo um comportamento impróprio, ele tá explorando uma moça que eu conheço, o nome dela é Mônica. A Mônica fica falando em tirar a própria vida, a família da Mônica sabe disso, mas não faz nada, a mãe dela sabe, e o Bill fica explorando, ele fica usando, e isso tem que acabar. E aí no meio dessa conversa deles, um outro jornalista apareceu, aí ele viu o Michael, ele reconheceu o Michael e ele também viu a Linda, e ele chegou e disse: você é a Caitlyn Willy? Nessa hora os dois tomaram um susto, porque a imprensa estava desesperada para encontrar a Caitlyn. E aí os dois tentaram disfarçar, a Linda disse: não, eu sou amiga do tio dele, depois a gente vai tomar um café, tá? E o Michael foi embora. E é aí que a situação fica mais complicada. Com a Linda contradizendo a Caitlyn, o Michael ligou para Julie, amiga da Caitlyn. E essa ligação seria tenebrosa. Quando a Julie atendeu, ele se apresentou. A Julie estava muito nervosa ao telefone e ele sentiu que tinha alguma coisa estranha já. E então ela diz o inesperado: não é verdade, a Caitlyn não veio aqui naquela noite. Ela inventou toda essa história e me pediu pra mentir.